vamos conversar nesse instante sobre algumas questões de comunicação que são erros comuns, técnicos, físicos e psicológicos, tá? Então vamos começar pelas questões de ordem física. Uma das coisas é a velocidade com a qual nós nos comunicamos, né? Existem pessoas que são mais taquilálicas, que o tempo todo estão falam sem parar e com uma velocidade grande. E isso faz com que a outra pessoa não consiga se atentar tão bem. Do mesmo modo, existe o processo contrário, o outro extremo, que é quem fala muito devagar. Então, nós que estamos do outro lado, a gente fica ali na tentativa até de encontrar palavras para colocar junto naquela fala e até tem pessoas que inclusive são um pouco inconvenientes, vamos dizer assim, e acabam fazendo intervenções na própria fala do indivíduo. Então, não é legal nenhuma coisa nem a outra. O bom é que a gente possa eventualmente fazer algumas oscilações. Isso também se refere a outro aspecto que é a linearidade, que é o monotom. Então, o ideal é que a gente faça oscilações no nosso tom de voz. Então, é mais um aspecto físico importante para se atentar, e isso é uma questão de treino. Um outro ponto importante também nessa questão física é a dicção. A dicção, ela pode sim ser melhorada. Algumas vezes, se há uma situação mais patológica, nós podemos buscar um apoio com o fonoaudiólogo, que é um profissional especialista nesta questão. Com certeza pode ser um divisor de águas para muitas pessoas que têm dificuldades na sua dicção. E outra forma, eu tenho aqui um exemplo, um exercício que vocês podem fazer, que talvez possam até achar engraçado, mas é algo que funciona, que os próprios fonoaudiólogos utilizam, então vou dar só uma palhinha para vocês, que é colocar um objeto entre os nossos dentes, né? Por exemplo, uma tampa de uma caneta, né? Então você vai colocar lá, né, aquele objeto entre os seus dentes e vai pronunciar algumas frases, pode ler talvez uma página de um livro, e isto vai fazendo com que você tenha que fazer algumas articulações, né, que vão facilitar a forma como o som sai e também, naturalmente, como ele vai ser compreendido pelas outras pessoas. Então, se atente a esse aspecto, também é uma questão de ordem fisiológica e que a gente pode sim, com treino ou com o profissional adequado nos apoiando, fazer esse ajuste. Outra questão importante para se atentar, fisiológica, é a ausência da teatralização. O que é a teatralização? Vem de teatro, que é de usar a nossa expressão corporal. Então, usar os gestos enquanto a gente fala. Eu aqui estou tomando um pouquinho de cuidado para não me movimentar muito, porque eu estou com o microfone para que vocês me ouçam melhor, mas sempre o ideal quando a gente está se comunicando é que a gente também utilize, por exemplo, as mãos, né? Claro que sem exagero. Tem um aspecto também para ser considerado nessa questão do gestual, da teatralização, que a gente nunca deve, por exemplo, fazer a movimentação das mãos acima do nosso pescoço e nem também abaixo da nossa cintura. Sempre o perímetro onde a gente vai articular os nossos gestos com as mãos deve acontecer entre o pescoço e a cintura, tá? E, como eu dizia para vocês, nem de menos, né, ficar ali com os braços travados, e nem também em excesso, porque isso também pode chamar a atenção e de alguma forma desconectar o nosso interlocutor. Outros 3 aspectos que também a gente deve levar em consideração é a postura, né? Por exemplo, se a gente chega cabisbaixo num local, com os ombros para baixo, né, com o semblante mais para baixo, isso também não vai trazer credibilidade. Então, a nossa postura mais ereta, né, com os ombros mais altos, né, com o rosto aqui na altura, né, mais
linear aqui, nem para cima, nem para baixo. Isso é algo também a ser considerado. Além disso, o próprio visual, a aparência. Então, por mais que algumas pessoas não sejam muito ligadas nisso, e não existe um certo e errado, cada um precisa ser autêntico dentro da sua comunicação, do seu estilo, mas alguns elementos a gente deve considerar. Se você vai chegar numa apresentação em público, numa reunião importante ou mesmo numa entrevista de emprego, é sempre importante que você use uma vestimenta, por exemplo, ou ainda cuide do seu cabelo, da sua apresentação visual, para que ela também passe uma credibilidade. Então, faça sempre essa avaliação que, dependendo do local, do contexto, do que está sendo apresentado, a gente vai fazer pequenos ajustes, embora a gente deva sempre preservar a nossa autenticidade, certo? Se atente a esse aspecto, são elementos fisiológicos e que certamente vão contribuir, podem favorecer e dar mais congruência para a sua comunicação. Espero que você tenha gostado das nossas informações aqui. Até lá!